Olá, minha doce alma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje. Caso seja a tua primeira vez cruzando aqui pelo meu rosto nesse YouTube da vida, muito prazer, eu sou a Valentina, sua sacerdotiva, e nesse canal a gente trabalha com cura interior, meditação guiada, ativações energéticas, contato com arquétipos, tarô, autoconhecimento, magia, alquimia prática, a gente estar em contato com esses mistérios, recuperando partes, poderes, chaves do nosso inconsciente para que a gente possa reclamar cada vez mais os nossos dons de alma, nossas habilidades psíquicas, nosso poder e magnetismo pessoal através da magia angélica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre arquétipos, sobre ativação de arquétipos. E pra gente entrar em contato com arquétipos, que são esses padrões de uma mente inata que trazem símbolos, que trazem uma energia específica do divino, a gente tem 3 estágios para trabalhar esses arquétipos. E hoje eu trouxe aqui o quadro pra gente fazer uns rabiscos juntos. A gente tem 3 estágios, portanto, a gente tem o primeiro estágio que a gente vai recém começar a se conectar com aquela energia, entender como aquele arquétipo opera, esse primeiro contato de um arquétipo que está dormente em nós e a gente faz esse contato externo primeiramente. Como assim, Valentina? Arquétipos, vamos começar por aqui. Arquétipos em mitologias, em fábulas, em toda a história, cada personagem vai representar um arquétipo ou um conjunto de arquétipos ainda. Mas todos os personagens da mesma história, da mesma mitologia, da mesma fábula, eles simbolizam aspectos da nossa psique. Os personagens que estão numa história que parecem ser criaturas diferentes, dentro de nós, eles são aspectos de nós mesmos. Então, quando a gente vai se conectar com um arquétipo através de uma mitologia grega, por exemplo, vai se conectar com algum deus, com alguma deusa específica, a gente primeiro faz esse contato de um arquétipo que está dormente em nós pela história, pela mitologia, a gente faz esse primeiro contato de conhecer aquele arquétipo, de conhecer aquela história onde aquela energia está operando, onde aquela energia se mostra para nós. Esse é o primeiro contato, é um contato externo. A gente está indo através da escrita, através de um filme, através de uma poesia, entrando nesse primeiro contato com o arquétipo. E depois desse primeiro contato, quando a gente passa a se conectar com o arquétipo, quando a gente passa a entender os símbolos que ele traz, as facetas da personalidade que aquele arquétipo demonstra, a maneira daquele arquétipo se expressar, quais são os pontos fortes daquele arquétipo, a gente começa a olhar para esse arquétipo como um espelho de nós. A gente começa a perceber onde eu tenho as características daquele arquétipo, onde elas se expressam em mim, como elas se expressam através de mim. Como eu posso sintonizar, como eu posso canalizar as forças dessa energia para o meu bem maior, para o bem maior do todo. Então, por exemplo, num arquétipo de mãe, que é um dos mais conhecidos, né? Mãe, a nutriz, a cuidadora. Quando tu tá em contato com esse arquétipo e tu quer desenvolver mais desse arquétipo, por exemplo, tu pode ser uma pessoa que não tem muita empatia pelos outros, que tu não tem uma conexão emocional muito forte com os outros, ou que ainda tu não tem muita inteligência emocional, que tu tem esse lado meio afastado, meio desconectado das tuas emoções. Aí tu percebe, tu colocou o espelho, tu olhou para aquele arquétipo e nossa, a mãe é nutriz, ela é cuidadora, é uma figura amorosa, é uma figura que tem esse zelo, que tem essa empatia, que tem essa compaixão e essa tendência ao cuidado, essa delicadeza, essa sutileza. E daí tu coloca um espelho ali, onde que o meu comportamento não reflete
a expressão desse arquétipo. E daí, por exemplo, se tu é uma pessoa mais desconectada emocionalmente, tu vai ver ali, eu preciso desenvolver a conexão emocional, eu preciso trabalhar esse lado de contato com as minhas emoções, de expressão das minhas emoções, de entender como as minhas emoções operam. Então esse arquétipo ele vai te dar um direcionamento, ele vai te dar um norte para onde tu deve se direcionar, para qual caminho tu deve seguir para se aproximar daquela energia, para se aproximar daquela expressão desse arquétipo. Então a gente tem aí nesse primeiro estágio o primeiro contato externo e essa parte de espelho, de tu entender onde tu reflete aquele arquétipo e onde tu precisa trabalhar para refletir, para aprimorar, para desenvolver aquelas habilidades que estão fracas ou ausentes em ti, daquele mesmo arquétipo. E aí, na segunda expressão do arquétipo, a gente tem essa expressão ainda distorcida. Perceba, agora a gente já entrou, né, na primeira fase ali, em contato com o arquétipo, a gente já entendeu a energia, a personalidade, a assinatura energética, aquele tom energético que aquele arquétipo se expressa nas suas tonalidades, se possamos chamar assim. Por exemplo, pega aí um personagem da mitologia, por exemplo, Medusa. É uma figura que pode se expressar como frieza, como esse aspecto demoníaco, esse aspecto de sombra que olha a pessoa, que o olhar dela amedronta, que o olhar dela petrifica, que o olhar dela é um olhar raivoso, um olhar de mágoa, um olhar de ódio, de rancor, por vezes. Esse é o aspecto de sombra. E daí a gente tem aqui a Medusa como um veneno. O aspecto de luz da Medusa, por exemplo, vai ser aquele olhar amoroso, aquele olhar que, mesmo no aspecto de sombra que te atravessa, que te observa nas tuas entranhas, digamos assim, aqui na expressão de amor vai ser um olhar doce, um olhar que te traz uma sensação de estou em casa, de aconchego, de compaixão. Perceba que a gente tem duas tonalidades aqui, e os arquétipos não se expressam apenas em uma única expressão, em uma única personalidade. Assim como nós temos várias expressões, vários modos de operar naquela energia arquetípica. Então, na segunda fase, a gente tem aí a expressão do arquétipo distorcida. Ou seja, a gente está entrando em contato com esse arquétipo, a gente está expressando ele através de nós e a gente está vendo que ainda existem algumas distorções. E por que que isso acontece? Porque o arquétipo, na sua essência, ele é uma expressão divina. É um canal de energia, de sintonização divina. A gente tem linhas, por exemplo, vou desenhar aqui para vocês verem. A gente tem aqui uma figura, uma pessoa aqui, certo? E é como se cada fio de cabelo dessa pessoa representasse uma linha arquetípica específica, como um rádio, como se o nosso corpo, né, nosso caduceu, nossa varinha mágica fosse uma antena de sintonização. Então toda vez que a gente se conecta numa frequência específica, de um arquétipo específico, a gente está sintonizando. A gente está sintonizando o nosso canal, nosso organismo, veículo, templo, corpo, aquela frequência específica, aquela assinatura energética específica. E assim como o arquétipo tem uma assinatura energética específica, em nós, em cada ser humano, em cada organismo, ele vai se expressar de uma forma específica. Essa linha aqui em ti vai te revelar magias, vai te revelar dons, vai te revelar habilidades e sabedorias únicas para ti. Eu entrar em contato com o arquétipo de Afrodite, por exemplo, vai me trazer
alguma visualização, vai me trazer algum dom específico, pode ser contato, sabedoria com as plantas, pode ser um senso de sensualidade, de magnetismo pessoal que se expressa em mim através do toque, através da dança. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades aqui, certo? E então, quando a gente entra em contato com esse arquétipo e começa a expressar ele através do nosso canal, é natural que a gente expresse de forma distorcida, porque o nosso canal não é ainda totalmente cristalino, não é um veículo vazio de condução do divino, de transmissão do divino. Então a gente vai fazer o contato com essa linha aqui, e ela vai estar suja ainda, ela vai estar falha, ela vai ter algumas distorções, e daí, assim como uma antena de rádio que tem ali interferência, que não tá pegando o sinal direito e fica chiado, fica com ruído, assim vai ser a nossa expressão desse arquétipo, primeiramente. Por quê? Porque tem certas partes no nosso inconsciente, nos nossos comportamentos, nos nossos padrões de pensamento, de sentimentos, que ainda não estão em sua expressão divina. Então a gente vai manifestar, certo? A gente vai atuar através desse arquétipo e a gente vai percebendo quais são as distorções ali. E ainda, o bom de trabalhar com arquétipos é que quando a gente já tem a definição desse arquétipo, quando a gente já entende qual é o lado luz e o lado sombra, a gente consegue ver com mais clareza esses aspectos em nós, o lado luz e o lado sombra do arquétipo. Por exemplo, Saturno. Eu já falei aqui sobre Saturno, o mestre do tempo, o senhor do karma, o mestre da manifestação. É Saturno? É o disciplinador? É o que nos impulsiona à maestria de nós mesmos. Num lugar de sombra, num lugar distorcido, Saturno é muito rígido. Ele fica ali fechado, inflexível, na disciplina rígida, nesse quadrado, nessa estrutura que não permite flexibilidade, que fica ali enrijecido de uma pessoa que faz o mesmo todos os dias, faz do mesmo jeito as mesmas atividades, não consegue ter aquele aspecto de mudança, de renovação, de adaptabilidade. É rígido, é duro, é um professor muito que te restringe demais, que te poda demais, que não permite que tu seja criativo, que não permite que tu inove no lado sombra, no lado distorcido. E no lado de luz, ele vai te trazer estrutura, disciplina, ele vai te trazer uma consistência, mas vai ser um mestre que te permite esses novos ares, que te permite que tu traga essa flexibilidade, essa adaptabilidade para tua rotina. Por mais que tu tenha um protocolo, atividades que tu vá fazer diariamente, tem aí um senso de respiro, um equilíbrio entre a parte rigidez, disciplina, consistência e esse aspecto de inovação, de criatividade, de mudança. Perceba, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre luz e sombra, como em tudo, em nós. Então a gente, nessa segunda fase, a gente tá ajustando essas distorções, a gente já entrou em contato com o arquétipo, a gente já entendeu o lado luz e o lado sombra, a gente já espelhou, a gente já viu aquele arquétipo em nós, já identificou como aqueles aspectos do arquétipo se expressam através de nós. E nessa segunda fase a gente tá vendo o que ainda precisa ser ajustado para que a gente chegue à terceira fase, a terceira expressão do arquétipo, que é a expressão divina. Quando a gente vai limpando a nossa linha, tirando tudo que é detrito, tudo que estava ali enferrujado, condicionamentos, crenças autoimpostas, medos, bloqueios, traumas, questões do nosso passado, crenças limitantes, tudo isso, quando a gente limpa, quando a gente tira o que estava ali incrustado nesse fio, a gente passa a estabelecer essa conexão direta, essa linha firme e estável de conexão com o divino. Agora a gente tem
a nossa antena de rádio sintonizada exatamente naquela frequência e a gente ouve limpo, aquele som sai limpo, não sai mais com chiado, não sai mais com ruído, ou seja, a gente ouve o divino por aquela linha arquetípica ali, por aquele fio de telefone falando com o divino, a gente ouve perfeitamente. E a gente, ao ouvir perfeitamente e ter esse canal alinhado, transparente e aberto de luz, amor e graça, a gente consegue expressar o que a gente ouviu. O que tá dentro, o que a gente contém nessa linha, nessa sabedoria específica que vem da fonte através de nós, né? Da tampa ali do nosso caduceu é jorrada para dentro de nós, agora a gente expressa através de nós essa mesma energia nesse aspecto divino, porque a gente limpou esse canal, a gente conseguiu remover ali todos os bloqueios, todos os detritos, todas as interferências que estavam impedindo a comunicação direta, a expressão direta desse arquétipo, desse canal do divino. Então perceba, a gente é no nosso organismo uma tecnologia corporal muito complexa. A gente consegue canalizar todas essas energias através de nós, sintonizar, absorver essas energias, atrair desse campo quântico, dessa teia da vida, essas linhas arquetípicas e fazer com que a gente fortaleça essas linhas, limpe essas linhas através de nós, e daí a gente vai tendo cada vez mais poder de manifestação, poder de criação, de expressão, poder de influência sobre a matéria. Isso é magia, é conduzir transformações na nossa realidade. A gente parte do pensamento primeiro, porque o todo é mente, a gente se conecta conscientemente, capta essa informação do arquétipo, absorve e começa a expressar através de nós. Daí a gente limpa essas expressões, integra essas expressões e incorpora essas expressões. Esse saber é incorporado, eu sou esse saber. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Então é a expressão do arquétipo que passa a ser uma parte de ti. Assim como lá no início do vídeo a gente estava falando sobre personagens de fábulas que refletem partes da nossa psique, é uma parte de nós. E psique é a totalidade, é a alma, é a unidade. E ainda aqui em psique e arquétipos, a gente pode falar sobre o nosso espelho, nossa psique ser um espelho. Então a gente tem aqui, né, na tampa do caduceu, na nossa auréola, na nossa conexão com a fonte, a informação da fonte que vem, chega até nós, no espelho, e vai refletir através do espelho a imagem do divino. Nossa glândula pineal é um canal multidimensional que vai refletir aquela luz, aquela linha de informação que chega no nosso terceiro olho, vai refletir a visão do espírito, a visão do terceiro olho, do olho da mente. Então, por exemplo, quando a gente tem uma psique fragmentada, quando esse espelho está quebrado, ou ainda quando a gente sofre traumas e, digamos, algo bate aqui no espelho e estilhaça pedaços dele, a gente precisa descer, né, fazer essa descida do nosso inconsciente para recuperar esses fragmentos do espelho que estão quebrados. Então tem isso aqui também. Às vezes um arquétipo, a gente vai entrar no primeiro contato e a gente não vai entender como aquele arquétipo poderia se expressar através de nós. Está muito distante da nossa realidade, da nossa psique no momento. Então, tem arquétipos que a gente vai se identificar menos, que a gente vai ter menos conexão, porque foram partes que foram estilhaçadas, foram fragmentos que foram afastados da nossa origem, seja por trauma, seja por questões de vidas passadas, questões geracionais, de traumas da tua linhagem. Enfim, tem várias questões que podem interferir, que podem resultar nessas fragmentações. E daí por isso a gente faz essa descida ao inconsciente, essa jornada do herói que vai em busca de recuperar algo, que vai em busca de enfrentar
um demônio, uma criatura mitológica para recuperar alguma coisa, para realizar uma missão. Tudo isso tá falando dessa descida do inconsciente para entrar em contato e batalhar, por vezes, com a nossa própria sombra, para que a gente consiga vencer um aspecto de nós mesmos, transcender, recuperar, reclamar aquele poder daquela figura mitológica, daquela criatura que a gente venceu. É a mesma coisa, a gente tá indo nessa jornada recuperar fragmentos de nós mesmos que ficaram perdidos, que foram afastados de nós. E aí, quando a gente faz essa recuperação, a gente sobe de novo. Ou seja, a gente vem pro nosso consciente com esses insights, com esses aprendizados que a gente teve nesses momentos de conexão com o inconsciente, conexão simbólica, seja como for essa conexão pra ti, e daí a gente volta e vai colar esses aspectos, esses fragmentos do espelho de volta na nossa psique, na nossa glândula pineal. Então perceba que quando a gente entra em contato com o arquétipo, vê ali o espelho, o que aquilo reflete em mim, é como se a gente estivesse tateando no escuro e de repente pegou ali um fragmento do espelho, encontrou aquilo ali. Às vezes a gente vai olhar assim e tá tão longe da nossa realidade, tá tão distante de quem a gente sente que é no momento, que a gente vai ficar, tá, mas o que é isso daqui? Não tá refletindo uma parte específica de mim, eu não sei o que é. É como se tu encontrasse a peça de um quebra-cabeça e tu não sabe ainda onde colocar na imagem divina, tu não sabe exatamente o que tu deve fazer com aquilo ali, e daí tu vai trabalhando, tu vai se conectando, tu vai olhando aquele objeto, tu vai estudando, tu vai vendo o que ele reflete em ti. É todo um processo de conexão, de aprendizado, de autodescoberta, né? É algo muito misterioso aqui. Como opera em mim, como eu ativo em mim, pode ser muito diferente do que acontece contigo, né? Pode ser que tu tenha mais facilidade de visualização, mais facilidade de movimento, de som, de ouvir, de sentir. Varia muito de pessoa para pessoa. Nossas aptidões, nossas habilidades são múltiplas e são diferentes, se expressam de modo diferente nas pessoas. Então a gente tem aí essa recuperação desses fragmentos e daí a gente vai fazendo essa subida, a gente vai... O que antes estava ali inconsciente, que a gente ainda não entende muito bem, que a gente não apreende muito bem na fala, na visualização, nessa consciência, a gente vai trazendo, vai subindo cada vez mais para consciência, cada vez mais para consciência. E a fala, a escrita, novamente, Mercúrio é um mensageiro dos deuses. É a ponte da linguagem que permite que a gente delineie nas palavras o que antes estava oculto, o que antes era apenas inconsciente, o que antes era sentido apenas pela arte, pela poesia, pela expressão dos símbolos. E aí a gente vai subindo e quando a gente chega naquela parte do consciente ali, é a segunda fase. A gente encontrei, eu vou colar esse fragmento aqui na minha psique. Né, vou colar esse fragmento aqui, eu acho que essa peça do quebra-cabeça se encaixa aqui, daí tu vai colocar e daí talvez tu vai ver na tua expressão, né, na tua manifestação que ainda tá distorcido, que ainda tem questões para serem aprimoradas, trabalhadas naquela linha arquetípica específica. E daí tu vai, não ficou muito bom, ainda tem uma distorção aqui, daí tu vai ali, ajusta, bota em outro lugar. Daí percebeu, tá bom aqui. Daí ainda tem ali as rachaduras que ainda não refletem exatamente, né? Daí tu vai ali, todo dia tu vai polir teu espelho, tu vai colocar mais uma colinha ali, vai emendando pra cada vez mais ele ficar inteiro, cada vez tu ampliar mais essa área de reflexão da imagem divina, trazendo ela pra realidade, certo? Refletindo essa imagem divina sem mais distorções, sem mais falhas. Esse é o trabalho das linhas arquetípicas, é recuperar fragmentos
da nossa psique, da nossa alma, se percebendo eterno, se percebendo como imagem de Deus. E a imagem de Deus aqui não é um rosto, é uma energia, é uma consciência divina. Então, cada linha, cada fio de cabelo, cada partezinha, cada fragmento do espelho é único, é como uma fractal de Deus, assim como nós somos fractais de Deus. É uma expressão de Deus específica, com um tom, com um dom, com uma sabedoria, com uma assinatura energética específica. E assim como a Afrodite em mim vai se expressar de uma forma específica, através do meu canal Corpo Veículo Templo, em ti vai se expressar de uma forma específica também, porque o meu DNA é único, é uma assinatura energética única minha. Assim como tu tem essa assinatura energética única. Então a gente tem aí uma infinidade de possibilidades, de aspectos, de dons divinos que estão esperando que a gente vá, faça essa descida, reclame esse pedaço brilhante de espelho, limpe essa linha arquetípica do nosso canal e expresse essa divindade, essa imagem de Deus através de nós, através desses arquétipos, que são aí esses padrões simbólicos de pura energia que nos permitem essa conexão e essa ascensão ao nosso eu superior, à nossa forma de anjo, ao nosso eu da quinta dimensão, não mais preso na tridimensionalidade. Por quê? Porque entendeu que a glândula pineal, o terceiro olho, é esse canal multidimensional, é essa ponte entre mundos, entre dimensões. Daí a gente vai cada vez mais trabalhando esses aspectos de sintonizar com essas frequências elevadas, trazendo, captando informações desses fios arquetípicos da teia da vida para nós, incorporando essas energias, incorporando esses saberes e esses dons no nosso ser, ativando mais do nosso DNA, da nossa lembrança de alma, das nossas potências e expressões divinas. E é isso! Fico por aqui nesse vídeo, me conta o que tu achou. Me conta quais são as tuas experiências com arquétipos, se tu já assistiu a ativação de arquétipo da sereia que eu fiz aqui. Vou continuar com essas ativações de arquétipos, estou estudando bastante. A próxima que eu vou fazer é do arquétipo da Isis, como eu já tinha mencionado. Mas eu ainda estou investigando os mistérios da pirâmide, da Câmara da Rainha, para trazer cada vez mais essa magia aplicada, para que essas ativações energéticas e conexões arquetípicas se estreitem, se fortaleçam, para que realmente, quando eu te der essa ativação arquetípica, isso transforme a tua vida, te traga cada vez mais próximo do divino, cada vez mais próximo de ti mesmo, da tua origem. É sempre essa a minha intenção aqui. Fico por aqui, grande beijo no teu coração, te amo e até a próxima. Siga radiante. Tchau.